Olá, nós vamos aprender agora a fazer a classificação dos estoques através da chamada curva ABC. Vamos ver como isso acontece. Você deve ter percebido que a grande maioria das empresas possui um estoque com uma grande quantidade e variedade de produtos. Como fazer para administrar de maneira eficiente esses itens? Uma ferramenta muito utilizada pelo administrador hoje em dia é chamada curva ABC. Através dessa curva ABC, podemos ordenar os itens conforme a sua importância relativa. Assim, a gente pode ver que essa curva ela nos dará uma sequência dos itens dentro de uma classificação A, B, C. E daí vamos poder determinar quais itens são considerados preferenciais para a empresa. A curva ABC tem sido usada para a administração dos estoques, mas também para a definição de políticas de venda, estabelecimento de prioridades para a programação da produção e uma série de outros problemas usuais. Vamos conhecer um pouco mais. Para entender essa curva ABC, vamos conhecer um pouquinho da sua história. Ela foi desenvolvida pelo economista, sociólogo e engenheiro italiano chamado Vilfredo Pareto, no ano de 1897. Ele descobriu que, ao estudar a distribuição da renda entre a população nos sistemas econômicos em que vivia, havia uma certa regularidade na distribuição da renda dos países capitalistas. Percebeu que uma maior parte da distribuição da renda ficava apenas com uma pequena parte da população. Ou seja, nós vamos ter aí a maioria da população ficando com uma pequena parte da renda e uma minoria da população ficando com a maior parte dessa renda. Com base nesses seus estudos, ele observou que de 80 a 90% da população pertence a duas ou três classes inferiores, e assim nasceu o seu gráfico, chamado gráfico de Pareto. Pelo princípio de Pareto, nós podemos, de maneira genérica, dizer que 20% dos esforços corresponde a 80% dos resultados. Lembrando que esses números são aproximados, você pode ter um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Essa classificação pode ser implantada de várias maneiras: pelo tempo de reposição, pelo valor de demanda, pelo consumo, pelo inventário, pela aquisição realizada, etc. Ou seja, esses são parâmetros que vão definir a classificação dos produtos no estoque. Então, podemos classificar o produto pelo seu tempo de reposição, aqueles que têm uma saída mais rápida, aqueles que demoram para sair, pelo valor de demanda, ou seja, pelo valor pelo qual eles são vendidos, pelo seu consumo e também pelo inventário e aquisições realizadas. Após esses itens terem sido ordenados pela importância relativa que nós apresentamos aqui, as classes da curva ABC podem ser definidas da seguinte maneira: o que é uma classe A? Nessa classe A, nós temos grupos de itens mais importantes que devem ser trabalhados com atenção especial pela administração. Normalmente, esses daqui podem ser itens mais caros, mais valiosos para a organização. Classe B, temos aqui o grupo intermediário. Classe B, temos o grupo intermediário. E na classe C, o grupo de itens menos importantes em termos de movimentação. No entanto, requer atenção pelo fato de gerarem custo de manter o estoque. Vamos ver aqui o gráfico da curva ABC. Observe que nós temos aqui, então, a classe A, classe B, classe C. A classe A é constituída por cerca de 500 unidades e temos aqui o correspondente a 80% do faturamento. Já a classe B e a classe C vão corresponder a cerca de 1.900 unidades e em torno de 20% do faturamento. Lembram do princípio de Pareto? 80-20? Pois é. Vejam bem que nesse caso, A corresponde a 80% e B e C devem ser definidos não pelo tamanho dessa curva, mas sim pela sua altura. Classe B tem uma altura equivalente a 15%, enquanto que C tem uma altura equivalente a 5% do faturamento. Assim, nós temos aproximadamente para A 480 itens, B 720 e C 1.200 itens. Quais são os passos para a montagem da curva ABC? Então vamos lá para cada um deles, preste atenção. Primeiro temos que relacionar os itens analisados no período que estiver sendo analisado. Depois temos que ter um número ou referência do produto. Depois o nome do produto.
preços unitários atualizado, valor total do consumo, arrumar os itens em ordem decrescente de valor, somar o total do faturamento, temos que definir os itens que são classe A, em torno de 80% desse faturamento. Depois, temos que pegar o faturamento da classe A, que é o faturamento total, vezes 80, dividido por 100. Lembre-se dessa formulazinha que nós vamos precisar mais adiante. E temos que definir os itens da classe B, que é em torno de 15% do faturamento. E por último, os itens da classe C, que fica em torno de 5% desse faturamento. Vamos ver aqui um exemplo. Nesse caso, nós temos os itens numerados de 1 a 10. Aqui nós teríamos o nome ou o código desse produto. Aqui nós temos a sua quantidade consumida e o seu valor unitário. Vejam, portanto, que a ordem que aparece aqui é pela ordem do nome dos produtos. Uma vez apresentados aqueles dados, o primeiro passo é verificar qual o valor total do consumo relativo a cada um dos itens. Isso é feito multiplicando-se o valor pelo consumo unitário. Então, nós temos aqui o item 1, o consumo dele foi 84, seu valor unitário 14,36, multiplicando um pelo outro, vamos ter o 1.206. Isso nós vamos fazer com cada um dos itens sucessivamente. De posse desses valores totais de consumo, podemos dispor os itens de maneira decrescente em relação a esse valor. Observem aqui, portanto, que os itens já não estão mais na ordem 1, 2, 3, e sim numa ordem que leva em consideração o valor decrescente do consumo. Ou seja, primeiro colocamos aquele que tem o maior valor de consumo para chegar ao que tem o menor valor de consumo. Finalmente, podemos verificar o percentual do valor de consumo que é relativo a cada um dos itens. Esse valor é obtido dividindo-se cada um dos valores de consumo por item pelo valor total e multiplicando-se em seguida por 100%. Aquela formulazinha que eu falei para vocês lembrarem. Vejam aqui, por exemplo. Então, nós temos aqui o item 2, o consumo 25, valor unitário 7.077,24, o valor do consumo 176.921. O que interessa aqui é descobrir o percentual do consumo. Isso nós conseguimos obter através do valor do consumo dividido pelo total, ou seja, vamos pegar 176.931, dividir por 402.721 e multiplicar por 100. E aí encontramos 43,93%. O mesmo procedimento deve ser realizado para cada um dos itens. Novamente, nós vamos pegar o valor do consumo, dividir sempre pelo total e multiplicar por 100. E aí encontramos seu valor em percentual. Se vocês observarem, a soma desses percentuais deverá dar ao final 100%. Depois nós vamos encontrar o percentual acumulado. Esse é o que vai nos interessar. O percentual acumulado pode ser obtido de várias maneiras, mas vamos usar aqui uma regra bem simples. O primeiro item que nós temos aqui, nós simplesmente repetimos o seu valor. Para os demais itens, nós devemos fazer o seguinte: pegamos o percentual acumulado do item anterior e somamos com o percentual deste. E aí obtemos o seu percentual acumulado. Então, nesse exemplo, nós temos 43,93%, que é o percentual do item anterior ao item 4, que nós estamos analisando agora, e somamos com o seu percentual, 31%. 31% mais 43,93%, vamos obter 74,93%. Repetimos esse processo para o item 6. O seu percentual é 8,29%, nós somamos com o percentual do item anterior, 74,93%, e aí obtemos o percentual atualizado para ele, de 83,22%. E assim fazemos sucessivamente. Ao final, a soma do último item
com o seu item anterior deverá dar essa soma 100%. Se chegarmos a esse percentual, significa que fizemos tudo corretamente. Bem, de acordo com os parâmetros denunciados, então teremos o seguinte. Classe A são os itens 2 e 4, que vão corresponder a 74,93%. Já a classe B, nós teremos os itens 6, 8 e 10, que vão corresponder a 19,67%. E a classe C, os itens 9, 7, 5, 3 e 1, que vão corresponder a 5,40% do valor da demanda. Veja que nós não temos aqui os valores exatos, 80%, 20%, 5%. Então, nós trabalhamos sempre com os valores mais próximos a cada uma dessas três classes. Lembrando que a classe A, o valor aproximado é em torno de 80%, classe B, valor aproximado em torno de 15%, e a classe C, valor aproximado em torno de 5%. Então, de acordo com os parâmetros do enunciado, temos o seguinte: a classe A ficou com 74,93%, a classe B com 16,67% e a classe C com 5,40%. Como ficaria a representação gráfica da classificação ABC de acordo com os dados que nós encontramos? Bem, nós temos aqui, portanto, a distribuição dos itens por ordem do percentual individual. Essa ordem é a ordem decrescente, observando o que estava lá na tabela. E essa linha vai representar a porcentagem acumulada de cada item. O item B vai corresponder a mais de 40% do faturamento da empresa e o item 4 vai corresponder a cerca de 35%. Assim, essa linha vai representar o percentual acumulado dos dois. Nesse outro ponto, nós temos o percentual acumulado desses três itens e assim sucessivamente. Observe, portanto, que graficamente nós conseguimos visualizar aqui quais são os itens mais importantes dessa empresa, aqueles que merecem maior destaque. Se somarmos o percentual do item 2 com o item 4, teremos cerca de 80% ou próximo a isso. Esse, então, representaria aqui a classificação A, ou a classe A, enquanto que os demais itens vão representar a classe B e a classe C. Assim, conseguimos fazer a representação gráfica através da classificação ABC.